Doutor Edmo Atique Gabriel, falamos no seu santo nome ontem. Ah, é? Que bom, Tudo bem? Regina. Tudo bem? Prazer revê-la, viu? Prazer todo meu em recebê-lo. O Thiago Guimarães, que também é de Rio Preto, falou, conheço o doutor Edmo e tal, porque eu estava gravando a chamada enquanto eles estavam aqui. Legal. Vamos falar de primeiros sinais de que está acontecendo alguma coisa muito grave. Exatamente. O nosso infarto, né? O O terrível infarto. infarto. Antes de mais nada, é infarto ou infarte? Você pode usar os dois nomes. A gramática portuguesa aceita infarte ou infarto. Os médicos usam o quê? Geralmente infarto. Infarto. Infarto do miocárdio, que é Tá. o músculo do coração. Tá. O que a gente vai conversar aqui pode salvar vidas? Pode salvar vidas e pode prolongar a vida de pessoas que eventualmente tiveram um infarto que não foi tão grave. Olha só. Então vamos sentar, doutor, Vamos porque é um lá. assunto seríssimo. Por gentileza, doutor Obrigado. Edmo. É um assunto seríssimo e uma ocorrência recorrente. Infelizmente, não é? Infelizmente recorrente e cada vez mais presente em pessoas mais jovens. Que coisa. Por que isso, doutor Edmo? Estresse. As pessoas jovens hoje estão cada vez mais estressadas porque ocupam profissionalmente algum cargo importante, se envolvem com muitas questões. Infelizmente também o uso de drogas, né, Regina, na população jovem. Mistura de bebida alcoólica com outros produtos nas baladas. Por exemplo? Tem energéticos, né? A gente tem visto muito bebida alcoólica e energético, Mesmo sem outra droga, mesmo sem outra droga. já pode causar um infarto? Porque são substâncias estimulantes e o coração, às vezes, naquele momento, não está preparado para a dose que é ingerida tanto da bebida alcoólica como do próprio energético. Porque é muito comum colocar no copo onde tem o uísque energético e Isso, beber. exatamente. Acho que é tão ruim, mas o povo gosta. Como você falou, é extremamente comum, quer dizer, é um hábito comum, mas extremamente deletério e as pessoas, os jovens principalmente, continuam praticando. E aí tem tido ocorrência de morte súbita por causa cardiovascular, que na verdade é um infarto fulminante ou uma arritmia muito severa. Sem a pessoa ter tido nada antes. Sem nunca ter tido nada, a pessoa é rígida, não tem histórico importante, foi se divertir teoricamente, abusou ali daquela substância, misturou com energético e infelizmente teve um desfecho desfavorável. Quando a gente fala de jovem, nós estamos falando de que idade aproximadamente? Você pode considerar aí entre 20 e 30 anos de idade. São as pessoas que historicamente se envolvem mais com essas substâncias, geralmente em festas, né? Jovem mesmo. Jovem mesmo. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Inclusive as mulheres nas últimas décadas se equipararam em termos de números com os homens nesse tipo de hábito. Que era Que era um mais comum privilégio em homem. dos homens, é um privilégio negativo, né? Bom, então supondo que eu estou num ambiente e eu vejo alguém ali passando mal. Quais são os principais sintomas? Olha, nós temos aqui a lista dos principais sintomas, mas o segundo ali, a dor no lado esquerdo do peito, Que é no coração. que é no coração, sensação de opressão. As pessoas referem que algo está passando sobre o peito, né? Como se fosse um carro, um trator. Então, aquela sensação de estar te amassando, de estar te oprimindo, que é o segundo item, eu destacaria como sendo o principal. Os demais são sintomas associados. Então, cansaço, aceleração do coração, que é a palpitação, dormência, palidez e suor frio, tudo isso está relacionado, mas o fulcro do processo é a dor no lado esquerdo do peito. Doutor Edmo, isso num ataque ou então assim, numa situação específica ou isso como sintomas recorrentes? Nas duas situações, se for a primeira ocorrência de forma súbita e é uma dor no peito, também é importante. Se for recorrente, a pessoa continua tendo a dor, também nos preocupa. É o que a gente chama de angina refratária, ou seja, toda hora ou de forma intermitente essa dor volta. Quer dizer, o corpo dando Sinais de que ainda ali há alguma coisa que não está bem resolvida. Uma obstrução que não foi tratada, uma artéria que não está bem irrigada. Então você precisa corrigir esse processo. enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Tá. Os sintomas são diferentes em homens e mulheres. Geralmente a gente percebe que os homens têm uma manifestação maior, mas isso é muito relativo. Embora a maioria dos homens pareça relatar com mais intensidade, que a dor é mais intensa, você nota mais sintomas associados como gastrite, refluxo, náusea, outros sintomas, as mulheres, embora num grau menor, a gente tem visto algumas mulheres que classificam a dor, por exemplo, e os Como outros sintomas como uma coisa insuportável. A gente pede para dar uma nota de 0 a 10 e elas atribuem aí de 8 para cima, como os homens costumam fazer. Altíssima dor. Altíssima dor. Tá. Mitos e verdades sobre esse assunto. Vamos lá, doutor lá. Edmo Atique Gabriel, é mito ou verdade que o infarto pode levar vários dias
até ser percebido. Isso pode ser verdade. Vamos considerar como verdade, porque a pessoa pode ter um infarto numa área específica do coração, uma área pequena, menos de 10% do músculo cardíaco, por exemplo, e a pessoa não sente. Ela tem um desconforto, na verdade, Regina, mas ela não consegue detectar que é aquele tipo de dor que a gente referiu. A dor opressiva, a dor prolongada. Porque é uma dor suportável. É uma dor suportável que parece um mal-estar no peito. Pode ser gases, pode ser dor no peito muscular, por exemplo, e na verdade ela está tendo já o processo em si do infarto. Então pode demorar alguns dias para você ter a identificação precisa. Tá. É mito ou verdade que é muito difícil prevenir o infarto entre pessoas com predisposição genética? É um mito, porque não é difícil. Ainda bem. Não é difícil. Você conversando no consultório, fazendo aquela anamnese, que é aquele histórico, você identifica se o pai da pessoa, se a mãe, se os parentes de primeiro grau principalmente. Então, irmãos, tios de primeiro grau, primos de primeiro grau e o pai e a mãe. Então, se você relatar, se a pessoa relatar para o médico, olha, meu pai já infartou, minha mãe já infartou, meu irmão já infartou, meu primo de primeiro grau já infartou, está identificada a predisposição genética. Então, não é difícil. Eu não preciso necessariamente fazer um exame genético. Perfeito. É mito ou verdade que toda pessoa que sofre um infarto precisa passar por cirurgia de ponte de safena? É mito. É mito. Você pode conduzir clinicamente o infarto, ou seja, só dar remédio, e você pode, às vezes, adotar 2 procedimentos invasivos. O stent, que é aquela molinha que a gente passa pela perna e Tão dilata. interessante, isso já vi, é o máximo isso. Você consegue abrir uma artéria obstruída passando um fio pela perna e resolve isso rápido. Tem as indicações para essa situação. Há situações que aí sim se preconiza a cirurgia, quando você tem várias obstruções no coração. Então não dá para ficar colocando uma série grande de stents, você pode ter até um processo inflamatório no coração. Mas você não precisa, em todo caso, operar. Tá certo. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente responde daqui a joia. pouquinho. Perguntas para o doutor Edmo Atic Gabriel, agora começando com a da Helena. Meu pai teve um infarto há 2 dias, está na UTI. O médico já fez a desobstrução das artérias. Quais riscos ele corre agora? O que fazer para que não haja o entupimento novamente? Então, nesse caso, Regina, o médico já fez a desobstrução, ele já colocou o stent. Em outras palavras, ele já abriu a artéria culpada. Nós chamamos que existe uma artéria culpada para o evento agudo. Então ele abriu, colocou o stent e agora saiu da primeira fase do risco. Agora, o que pode acontecer daqui em diante? O perigo é um reinfarto imediato, que costuma ser fatal. Esse risco? É fatal. Infarto sobre infarto é uma das piores coisas que tem, é praticamente impossível sobreviver. Se você acabou de infartar 2 dias, o processo inflamatório do infarto está vigente, você reinfarta por um novo entupimento, praticamente não há sobrevida. Então, o cuidado agora é repouso, observação rigorosa na UTI, usar as medicações que são necessárias para isso, para evitar o reinfarto. Então, tem uma série de medicações para evitar. Para evitar o entupimento em longo prazo, igual ela está perguntando, é aquela questão: fazer exercício físico, controlar a dieta, não fumar, não beber, controlar o diabetes, a hipertensão, os cuidados clássicos. O doutor Edmo, é um assunto que não permite negligência, né? Não. É muito frequente você ter infarto sobre infarto. Isso, infelizmente, às vezes a pessoa está se recuperando de um episódio e logo depois ela infarta e acaba recebendo a notícia de morte. Próxima pergunta do Oscar. Como é possível identificar um infarto fulminante? O infarto fulminante, por definição, é aquele que o indivíduo está tendo o infarto, as dores, o cansaço e não chega vivo no hospital. Esse é o caso. Não tem o que fazer? Você teria que estar do lado ali, né? Ele teria que dar sorte. Vamos imaginar o seguinte: você está dentro de um avião, num voo fechado, internacional, prolongado, e você começa a ter os sintomas. Ali dentro, teoricamente, tem que torcer para ter um médico. Principalmente cardiologista, porque senão o que você vai poder fazer ali? Então, isso que eu ia falar, um leigo não pode fazer nada. O leigo não vai saber, ele vai talvez tentar massagear o peito, por exemplo, mas você tem que saber que medicação, quais os cuidados gerais, tem todo um protocolo, né? Sim. Então, assim, para que ele não seja fulminante, tem que ter alguém do lado que saiba conduzir, ou acontecer dentro do hospital, que seria muita sorte, né? Perfeito. Próxima pergunta, Yolanda. Uma pessoa pode infartar sem perceber
e só descobrir o problema no exame de rotina? Exatamente. Essa pergunta é muito parecida com aquela que você pode demorar para perceber. Eu tenho pacientes que às vezes chegam pela primeira vez para mim com exames de 5, 6 anos atrás e eu consigo pelo exame dizer para a pessoa, olha, não se preocupe com o que eu vou falar, mas a senhora já teve um infarto, ou o senhor já teve um infarto. A reação da pessoa deve ser... A pessoa, nossa, a reação é de pânico. Como? Nunca me falaram, não senti nada. Mas na verdade existe algum sinal ali no exame que a gente cardiologista consegue identificar, uma espécie de uma cicatriz. Deixa a cicatriz. É uma cicatriz, é uma fibrose, como se fosse uma casquinha que fica no músculo cardíaco que indica que houve um infarto prévio. Tá. Mas não foi importante, por isso que ela está ali conversando comigo. Próxima pergunta, Roseli. Tomar muitas doses de café e copos de refrigerante pode ocasionar um infarto? Pode. Eu tenho pacientes, relatos vivos de pessoas que são viciadas, por exemplo, em refrigerantes ricos em cafeína e cola, ou pessoas que são viciadas no próprio café. Viciada seria, por exemplo, você tomar 4 ou 5 garrafas de café no dia, você tomar uma quantidade de refrigerante equivalente a 1 galão de água. Eu tenho casos assim no consultório. Mesmo? Pessoas que se viciam porque aquilo dá uma disposição, dá uma facilidade de raciocínio, melhora a tua concentração. Só que, por outro lado, causa um estímulo, um hiperestímulo anômalo no coração. E o coração não está preparado. As artérias acabam até colabando e ao colabarem... Doutora, e normalmente pessoas muito estressadas que querem fazer muita coisa são justamente as que querem mais estímulo e vão para o café. Exatamente. Pessoas que... A melhor das hipóteses, né? Vou até acrescentar, Regina, essas pessoas estressadas não se alimentam adequadamente, pulam as refeições e o que elas fazem? Tomam café. Então, né? A gente faz a entrevista no consultório, o senhor almoça no horário? Não. Eu como uma coisinha só à noite em casa, é café da manhã e jantar. E aí fica aquele hiato enorme. O que ele faz nesse período? Café. E cigarro, né? Ô, doutor Ed, onde que as pessoas querem chegar, né? Então, eu acho que a gente quer fazer mais do que o nosso limite humano, né? E o perigo é que você tem fases da vida que tudo dá certo e você não sente nada. Só que, de repente, em algum momento, começa a dar o sinal de alerta. E, às vezes, você já está com uma doença interna muito avançada. Uma hora a conta chega, não tem por onde, né? Com certeza, não tem como. Essa já foi, Roseli? Vamos ver outra. Patrícia, tive um infarto há 8 meses e às vezes eu sinto bastante dor no peito. É normal? Olha, dor no peito, de uma forma geral, não é normal. Não estou dizendo que a dor que ela está tendo seja de um novo infarto. Tá. Você pode ter dor no peito por um problema muscular, uma contratura torácica. Você pode ter dor no peito por um problema digestivo. Então, tem várias causas, né? Tem dores emocionais, psicossomáticas. Então, eu acho que ela precisa fazer, na verdade, um acompanhamento rigoroso, porque já tendo o antecedente de um infarto, o risco dela é maior. Até para ela ter sossego. Até para ela ter paz, senão a pessoa fica traumatizada. Ela já teve uma dor há 8 meses, então ela tem um pouco de trauma, um pânico. Ela sente 8 meses depois a mesma sensação, o que ela vai pensar? Que estou infartando outra vez. Melhor ver, Patrícia. Tem uma última imagem, vamos ver, doutor Edmo. Aí, o que fazer em caso de infarto? Aqui são algumas dicas importantes, né? A primeira coisa é não querer se automedicar, exceto se você tiver alguma noção orientada pelo médico. Então, se o médico deixou orientado, tome isso, no caso de uma dor suspeita, tudo bem. Mas não querer se medicar. Procurar o serviço de emergência, caso contrário, de imediato. Vá para a emergência. Vá para a emergência ou ligue, peça socorro. Evitar nesse período de fazer grandes esforços, querer arrumar mala, subir escada, se preparar para ir para o hospital. Pode? Não, jamais. Não dirigir. Eu sei que há casos que a pessoa vai infartando até o hospital. É um sortudo. Mas não deveria ser assim o cenário. Tá. Afrouxar a roupa no sentido, porque às vezes a pessoa está com blusa de lã, terno apertado e aquilo não ventila. Então você precisa também trocar calor com o meio ambiente para ter menos sintomas. Permanecer num local adequadamente ventilado e manter aquela respiração calma. Que é o mais difícil, eu acho. Muito. Você ter o controle emocional, para quem testemunhou um indivíduo na vigência de um infarto até chegar ao hospital, é um drama, né? Parece que naquele momento o trânsito não ajuda, parece que você está aumentando o teu sintoma. Agora, isso é o que a pessoa que está infartando pode fazer. Quem está ao lado pode fazer muito pouco, além de ajudar a afrouxar a roupa, ela pode segurar a mão. Exatamente, ela pode fazer o quê? Ela pode dirigir o carro, ela pode acalmar a pessoa, ela pode, de repente, continuar fazendo as ligações, avisando... Evitar que a pessoa se medique. Isso. É interessante essa pessoa ligar e avisar o hospital. Olha, estou levando, não é um caso tão simples, por favor, se puder deixar tudo pronto, parece ser
ser um infarto, Tá. porque senão o hospital também é surpreendido, ninguém está preparado ali de imediato, né? Agora, quando você avisa, já está todo mundo meio que esperando ali. Então tem maca, tem aparelhagem, tem tudo, né? Ninguém está sabendo o que está acontecendo. Ninguém está sabendo, né? Doutor Edmo Atique Gabriel é de São José do Rio Preto. Opa, com certeza. É médico cardiologista. O site do doutor, olha, Gabriel é doutorgabrielcardio.com.br. O Instagram é Edmo A. Gabriel. Então o site é gabrielcardio.com.br. O Instagram Edmo A. Gabriel, tudo junto. E no YouTube, DR de doutor DR Edmo Gabriel Cardio. Qual é o conteúdo do YouTube, doutor Edmo? No YouTube eu tenho vários vídeos, inclusive vários vídeos feitos com Olha você. que honra, muito Uma obrigada. honra muito grande para mim também. E são entrevistas em rádio, em televisões, que eu pude compartilhar com os espectadores. Com aqueles Conhecimento. Exatamente, com as pessoas que precisam de um esclarecimento. Vai voltar para Rio Preto hoje? Não, eu vim hoje de Rio Preto, vou fazer cirurgia em 2 pacientes essa semana. Então estou dividindo meu tempo entre a nossa terrinha e Sampa, né? Ai, mas dá uma saudade de lá, Com não certeza, dá? né? Obrigada por Obrigado ter vindo, você, viu? viu? Prazer sempre recebê-lo. Obrigado igualmente. Manda um beijo Obrigado. para Rio Preto. Com certeza. Obrigada, doutor Edmo.